Boa noite a todos. É com prazer que estou aqui no vosso meio e espero que todos nós, eu principalmente, mas vocês também, estejamos todos com vontade de abrir a Escritura e tirar dela ensinamento que é sempre proveitoso para nós. É dela que nós, segundo ela, que devemos orientar as nossas vidas, reger as nossas vidas pelo que a palavra de Deus diz e não por aquilo que nos parece bem. A palavra de Deus diz que há caminho que ao homem parece ser bom, mas o seu fim é o quê? Os caminhos da morte. E muitas vezes nós ouvimos, até no meio daqueles que se reúnem nas igrejas, mas eu acho que melhor assim. Mesmo quando, de acordo com a palavra de Deus, ela é aberta e explicamos claramente o que ela diz sobre determinados assuntos, alguns preferem seguir outro caminho, seguir o curso deste mundo, e nós já não devemos andar segundo o curso deste mundo, mas sim segundo aquilo que a palavra de Deus diz. E para isso é importante que nós leiamos a palavra de Deus, é importante que nós meditemos na palavra de Deus, é importante que nós estudemos em conjunto, ouvindo as opiniões de outros, sempre baseado na Bíblia. E é isso que eu pretendo fazer hoje, e espero que seja de proveito para vocês, tal como tem sido para mim. Quero então ler convosco uma passagem que inclui esta. Filipenses, esta que está aqui exposta, que diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então quero começar a ler a partir do versículo 17, Filipenses 3, 17. Sinceramente já não me lembrava que tinham aqui esta passagem. Muito bela, que fala da nossa... Eu creio que já falei aqui disso há alguns anos, desta nossa cidade, que é também a ideia da nossa cidadania, a nossa vocação, a nossa conduta. Tudo aquilo que nos diz respeito deve estar nos céus, porque nós somos embaixadores dos céus aqui na terra. E é importante que tenhamos essa consciência. Somos embaixadores aqueles que são do Senhor. Aqueles que não são do Senhor, que não conhecem o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, precisam também de o ser, precisam de se reconciliar com Deus para depois poder levar a palavra da reconciliação a outros. Então quero ler convosco Filipenses 3, a partir do versículo 17. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes do Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Síntique que se sintam mesmo no Senhor. E peço-te também a mim, também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes estas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Vamos ficar por aqui com a leitura da palavra de Deus. Eu quis ler o contexto todo. Eu quero focar-me particularmente no início do capítulo 4, porque em tempo já falei várias vezes até, falei-vos dos inimigos da cruz de Cristo, que fala aqui no versículo 18, que há alguns que são inimigos de Cristo, todos nós podemos ser inimigos da cruz de Cristo. Já vos falei também da nossa cidade está nos céus, e quero falar-vos então desta palavra muito importante, focar-me principalmente nesta palavra, nesta expressão dos estai assim firmes no Senhor, amados. Eu quero focar principalmente então no capítulo 4, versículo 1. Só que este capítulo 4 começa com um portanto. Ou seja, aquilo que vem antes é importante. Ou seja,
Meus amados e muito queridos irmãos, a minha alegria e coroa está em ser firmes no Senhor, amados. Este, portanto, é muito importante. Ou seja, aquilo que vem antes é de fulcral importância para Paulo fazer esta exortação de estarmos firmes no Senhor. Porque quando nós pensamos na nossa vocação, a nossa vocação celestial, que a nossa cidade está nos céus, que a nossa conduta deve estar nos céus, que a nossa esperança, o alvo dos nossos investimentos deve ter sempre em vista a eternidade e não aquilo que é terreno, porque aqueles que só pensam nas coisas que são terrenas, é o que diz no versículo 19. Há alguns que só pensam nas coisas que são terrenas, nós vamos pensar nas coisas que são celestiais. Nós, tendo esta esperança, esta bem-aventurada esperança, como diz o apóstolo Paulo a Tito, para tudo isto nós devemos estar, então, firmes no Senhor. Tendo em conta aquilo que nos espera. E só podemos estar firmes nele. Porque se a nossa firmeza estiver depositada, passo a expressão, passo o pleonasmo, se a nossa firmeza estiver firmada em pessoas ou em religiões, vamos sofrer. Vamos perder, de certeza. Infelizmente, algumas pessoas que estão... A sua fé, a sua firmeza depende de outros. E quando esses outros falham, lá vão eles atrás. E nós temos assistido, ao longo dos tempos, a muitos casos de pessoas que tinham a sua firmeza dependia de outros. E foi grande a sua queda quando outros caíram. Por isso é muito importante estarmos firmes onde? No Senhor. Isso é essencial. Mas, reparem aqui também no que diz logo no início do versículo. Meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa. O apóstolo Paulo chamava estes crentes de meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa. E esta expressão, minha alegria e coroa, faz-me pensar no seguinte: para o apóstolo Paulo, estes crentes andarem bem espiritualmente, estarem firmes na fé, era motivo de alegria. Era a sua maior recompensa aqui na terra, a sua maior satisfação enquanto estava aqui na terra, era ver que estes crentes andavam firmes. Estavam dedicados, estavam firmes no Senhor. E isso é só olhar para a página ao lado. Quando o apóstolo Paulo diz, vocês provavelmente saberão que o apóstolo Paulo, quando escreveu esta carta, estava preso, estava numas circunstâncias tremendas que nenhum de nós alguma vez passou por semelhante. Estava preso em condições nada agradáveis e, no entanto, é engraçado que ele dizia no Filipenses 4.4: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Este mesmo homem que aparentemente não tinha razões nenhumas para se alegrar, alegrava-se. E dizia aos outros para se alegrarem. E reparem, vocês sabem que ele estava então em situações muito difíceis e ele recebeu da parte destes filipenses uma oferta. Reparem no versículo 16 deste mesmo capítulo, que ele diz: por também uma e outra vez mandaste necessário de Tessalónica, não procuro dádivas, mas procuro fruto que abunde para a vossa conta, mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O apóstolo Paulo recebeu uma oferta que, para ele estar a falar assim, provavelmente foi de uma elevada quantia, mas não foi nada, foi muito pouco. Porque ele diz, falando aos Coríntios, fala dos macedónios. Ele diz que eles deram... Eu vou ler rapidamente, 2 Coríntios 8. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, dada às igrejas da Macedónia, como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade.
porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas assim mesmo se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Ou seja, estes macedónios são os filipenses. E eram crentes pobres. E que, dentro da sua pobreza, fizeram um esforço financeiro para ajudar Paulo. E Paulo, quando recebeu aquilo, pensou, creio eu, terá pensado, e por isso é que ele diz que estou cheio, ele percebeu, aquilo que eu estou a ensinar a estes filipenses está a dar fruto, está a dar resultado. Porque eles estão, dentro da sua pobreza, eles estão a contribuir. Ou seja, eles aprenderam a lição. E estão a viver a lição que eu lhes ensinei. Isto é uma alegria. É uma alegria para qualquer professor perceber que os seus alunos estão não só a perceber, como estão a levar a cabo a execução daquilo que aprenderam. Ou quando um pai ensina algo ao seu filho e vê o seu filho a proceder de uma forma correta, tal como ele o ensinou. Ou até como João diz, não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os meus... Como é que diz? É na terceira epístola de João. Terceira epístola de João, versículo 4. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Isto é a maior alegria para qualquer crente. Deveria ser. Para o apóstolo Paulo, que se dedicou tanto a estes crentes, ver eles a viver a vida cristã, neste caso, na questão financeira, não se desculparam com a sua pobreza. Eu sou pobrezinho, nós temos pouco dinheiro. O apóstolo Paulo vai compreender. Nós não vamos poder mandar dinheiro, desta vez não vamos poder mandar. O Epafrodito vai, mas manda um abraço nosso. Não. Eles, dentro da sua pobreza, deram acima daquilo que podiam. Por isso, Paulo pode dizer a minha alegria e coroa. Não porque ele tivesse ficado rico com aquela pobre oferta. Ele diz que ficou cheio. Cheio não pelo dinheiro, mas cheio por perceber que estava a dar fruto. O seu ministério estava a dar fruto junto daqueles macedónios. E o apóstolo Paulo, então, fica contente com a sua firmeza. E isso dava-lhe verdadeira alegria, eu saber que eles estavam firmes na fé. Tal como ele diz aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 3:8, ele diz, 1 Tessalonicenses 3:8, eu vou ler rapidamente, e diz assim, porque agora vivemos se estáis firmes no Senhor. Esta é a mesma expressão. O estar firme, também no original, a expressão é a mesma. Para o apóstolo Paulo, agora vivemos, ou seja, agora estamos, de facto, felizes, estamos satisfeitos, porque se vocês estão firmes no Senhor. O nosso ministério só vale a pena, só terá fruto, se vocês estiverem, de facto, firmes no Senhor. Ou seja, o apóstolo Paulo não era aquele tipo de pregador, ou aquele tipo de pastor que dava a sua mensagem, fazia o seu serviço e depois não estava minimamente preocupado com o bem-estar das suas ovelhas, passa a expressão. Ele estava mesmo, de facto, preocupado. Tanto que ele dizia, agora vivemos se estáis firmes no Senhor. E por isso ele preocupava-se, uma preocupação intensa, em saber do estado dos crentes. Ele dizia até, numa das cartas, dizia que falava das suas tribulações, das dificuldades pelas quais passou, e dizia, para além de todas estas coisas, tenho o quê? O cuidado das igrejas. Ele preocupava-se verdadeiramente. E para ele entristecia-o grandemente quando ouvia falar de desvios doutrinários. Ou seja, aquela igreja ouvia relatos de que as igrejas na Galácia estão a abraçar o legalismo, estão a voltar para as obras da lei. E ele, certamente, passava horas em oração, rogando ao Senhor por aqueles crentes, e depois escrevendo-os. Não foi nada meio. A carta aos Gálatas é daquelas cartas mais duras que ele escreve.
Mas ele tinha de escrever. Estava verdadeiramente preocupado. E também aos Tessalonicenses ouvia falar de que alguns andavam desordenadamente, alguns deixaram de trabalhar porque pensavam que o Senhor estava mesmo para vir. E Paulo tinha de escrever, tinha de pôr as coisas no lugar. E o apóstolo Paulo era de facto alguém que se preocupava com o bem-estar espiritual dos crentes. Outra passagem que ele usa esta mesma expressão, do estar firmes, é em Gálatas 5:1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Como eu disse agora mesmo, os Gálatas estavam a colocar-se debaixo das obras da lei. Estavam a voltar ao legalismo. Estavam a abraçar todo aquele sistema de ordenanças, sistema de práticas judaicas, pensando que aquilo os tornava mais agradáveis a Deus. Nada disso. Ele diz mesmo, se vos deixardes circuncidar, logo no versículo seguinte, Cristo de nada vos aproveitará. Portanto, era importante eles estarem firmes em quem? Não é firmes em mim, e é muito importante o apóstolo Paulo não dá quaisquer... não põe o foco em si mesmo. Estais firmes em mim. Não estais firmes no Senhor, como ele diz aqui. Estais, pois, firmes no Senhor, amados. Aqui diz, estais firmes na liberdade com Cristo nos libertou. Não é em mais nada. Não é numa pessoa. Que, infelizmente, como já disse, muitas pessoas estão firmes noutros. Estão firmes numa religião. Estão firmes em tudo, menos verdadeiramente no Senhor. Depois temos também, em 1 Coríntios 16:13, em que ele usa novamente esta mesma expressão. Vigiai, estai firmes da fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Vigiai e estai firmes da fé. Uma vez mais, não é nenhuma pessoa, mas é na fé. Na fé não é na vossa fé. Ser firmes na fé, ou seja, não andei aqui ao sabor das modas, ao sabor das opiniões de outros, mas a fé conforme a palavra de Deus ensina. E depois há uma outra expressão, outra passagem, há várias. O apóstolo Paulo usa em sete vezes usa esta expressão estar firmes. Pelo menos a palavra no original. E essa outra é em Filipenses. Mesmo em Filipenses, ele tem aqui, Filipenses 1:27, ele diz assim: somente deveis portar-vos dignamente, conforme a verdade do Evangelho, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis, aqui não aparece o firmes, mas no original a palavra é a mesma, acerca de vós que estáis, vou aqui acrescentar, firmes no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Estáis firmes no mesmo espírito. Uma vez mais, não é numa pessoa, mas é firmes no mesmo espírito. Ou seja, o vosso foco é o mesmo. E aqui a igreja em Filipos estava com problemas porque havia uns que estavam... provavelmente havia aqui divisões. Isso é bem visível no versículo que nós lemos há bocadinho, o capítulo 4, versículo 2. Evódia e Síntique não se estavam a dar bem uma com a outra e estavam provavelmente a provocar divisão na igreja. Então o apóstolo Paulo desejava que eles estivessem num mesmo espírito. O apóstolo Paulo até diz... ele diz sobre o... exatamente. Sobre haver divisões, ele diz, Filipenses 2:2, completai o meu gozo para que sintais o mesmo. Ou seja, o apóstolo Paulo, nós vemos as circunstâncias difíceis pelas quais ele estava a passar, sozinho, doente, sem dinheiro, sem liberdade, ou seja, tudo mal. E ele próprio dizia, ainda por cima, sobre tudo isto, havia umas pessoas, que nós já falámos também sobre isso, já há alguns anos, havia pessoas que estavam a pregar o Evangelho
só para o fazer sentir-se pior. Como quer dizer, Paulo, tu não estás a conseguir pregar o Evangelho e nós estamos a pregar, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. E ele dizia, ainda assim eu alegro-me. Ou seja, o apóstolo Paulo alegrava-se em coisas estranhas. Não é? Mas alegrava-se. O que é que não alegrava? O que é que podia roubar o seu gozo? Era saber que os crentes não estavam unidos. Não estavam num mesmo espírito. Não estavam finos no mesmo espírito. Isso, de facto, deixá-lo-ia triste. E eu costumo dizer que nós podemos dizer muito do caráter de uma pessoa por aquilo que o deixa triste. A mim, provavelmente, deixar-me-ia triste o estar preso, o estar sozinho, não ter ninguém comigo, não ter dinheiro. Mas no apóstolo Paulo, nada disso o demovia, ou nada disso lhe tirava a alegria. O que tirava a alegria era o quê? Os crentes não estarem unidos. Infelizmente, quantas vezes, falo por mim primeiro, não tenho uma alegria, isto é terrível, uma alegria sádica por saber que um irmão nosso não anda bem espiritualmente. Ouvimos falar de um crente que não está bem, não está a passar bem, não está a passar bem, está a ter problemas, ou no seu casamento, ou os seus filhos, ou na igreja, e dá-nos um certo prazer, um certo prazer sádico. A expressão que se usa até é a curiosidade mórbida. Aquela curiosidade que nós temos quando passamos, eu não tenho, mas alguns têm, de quando passam por um acidente, espreitar para ver o que é que está a acontecer. Como é que se morreu alguém. E às vezes, até em relação aos outros crentes, podemos cair no erro de nos alegrarmos com as quedas dos outros. Como que a pensar? Ora bem, aquela pessoa que toda a gente tinha tão boa, tão espiritual, olha, também falha. Afinal, eu, comparado com ele, até parece não estar assim tão mal. É terrível. Mas então o apóstolo Paulo alegrava-se com o bem-estar espiritual, com a firmeza, com a unidade dos crentes. E é com isso que nos devemos alegrar. Não é com as quedas dos outros, só porque assim nós podemos parecer melhores em comparação. Como há uma frase muito interessante que diz: apagar a vela do teu vizinho não vai fazer com que a tua brilhe mais. E alegrar-nos com as quedas do nosso irmão não vai fazer com que nós estejamos melhor espiritualmente. Muito pelo contrário, vamos estar muito mal espiritualmente se nos alegramos com as quedas do nosso irmão. Mas Paulo então alegrava-se com o quê? Nas fraquezas, nas prisões, no facto de haver crentes a pregar o Evangelho com o objetivo de acrescentar aflições às suas prisões. Mas o que lhe podia roubar a alegria era os crentes não estarem firmes, os crentes não estarem unidos. Mas queria ainda ter aqui mais um pensamento sobre este versículo 27. Ele falava da firmeza dos crentes e dizia: quer vai e vos veja, quer esteja ausente. Ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente. Isto faz-me lembrar uma outra pessoa que certamente terá ficado alegre quando ouviu falar da firmeza dos seus amigos. Como alguns sabem, o meu nome é Daniel e Paulo Daniel. E queria falar não do Paulo, mas do Daniel. O Daniel também teve uma situação em que, não o Daniel propriamente, mas os seus amigos, passaram por uma situação muito difícil, em que puseram à prova, foi posta à prova, a sua firmeza. Se a sua firmeza estava em Daniel, porque às vezes pode passar a ideia de que o Daniel era aquele homem com uma fé extraordinária, uma fibra espiritual notável, e os seus amigos iam um bocado a reboque. Olha, eu atrás dele eram quase figurantes no meio da história relatada em Daniel. Houve uma situação, nós podemos ir lá rapidamente, a Daniel
O que eu quero fazer aqui algumas observações em Daniel 3. Podem ir a Daniel 3, por favor. Vocês conhecem provavelmente a história em Daniel 3 de quando o rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua. E essa estátua era suposto toda a gente adorar e ajoelhar-se perante aquela estátua. Nós podemos ler em Daniel 3, 6, em que o rei Nabucodonosor diz: e qualquer que se não prostrar e não adorar a estátua, na mesma hora será lançado dentro do fogo do forno de fogo ardente. E então tocou, e os amigos de Daniel não se prostraram. É interessante aqui, vocês conhecem a história, eles foram ameaçados e disseram que se vocês, vou dar-vos mais uma oportunidade, basicamente, versículo 15, foi dar mais uma oportunidade, se vocês adorarem, tudo bem, se não, vão para a fornalha de fogo ardente. Vamos ler. Então, versículo 14. É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei. Agora, pois, estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, e por aí fora, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o Deus a quem nós servimos é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Os amigos de Daniel foram postos perante uma situação muito difícil. E quem é que não estava aqui nesta... Quem é a personagem importante neste livro que nós não vemos nesta história? Daniel, não vemos. E aqui é importante algo que eu já tenho dito, que é: devemos estar firmes na palavra de Deus, firmes no Senhor. Não é firmes nos outros, não é firmes nas opiniões dos outros. E há uns tempos eu vi um filme que deu na Páscoa do ano passado, um filme, a Bíblia, e conta a história da Bíblia assim de forma muito resumida. É um filme interessante para termos uma panorâmica geral do que a Bíblia diz. E eu vi esse filme com Lucas. Mas eu tinha, volta e meia, tinha a dizer: Lucas, olha, atenção, isto diz isto, mas na Bíblia não está assim. Para eu não ficar com a ideia errada. Porque nós vemos um filme de uma maneira que pensamos: foi assim, foi. E temos de estar firmes no que a palavra de Deus diz. Infelizmente, até filmes cristãos, nós temos de... como é que se chama aquela expressão? Que este programa pode ser visto, mas deve ser visto com os pais. E aquele filme, infelizmente, apesar de ser cristão, tem de ser visto com os pais que conheçam alguma coisa da Bíblia. Então, nesse filme, mostra o Daniel também nesta história. E o Daniel, obviamente, não puseram o Daniel a ajoelhar perante a estátua, mas o Daniel estava num patamar diferente, ou seja, não estava dentro das pessoas que se tinham de ajoelhar e adorar a estátua. Ou seja, estava lá, provavelmente, na tribuna onde estava o Nabucodonosor, e não era daqueles que tinham de se vergar perante a estátua. E passa uma ideia, a Bíblia não diz que não foi isso, mas não me parece. Provavelmente o Daniel, como era um homem de confiança do rei, provavelmente estaria a tratar de outros assuntos noutra região da Babilónia, que era um reino, era um império enorme. O que é interessante? Os amigos de Daniel não precisaram que o Daniel estivesse lá para se agarrarem e para se firmarem no Daniel. Estavam firmes em quem? No Senhor. E é importante nós estarmos firmes no Senhor para quando surgem as situações difíceis, e elas vão surgir, de certeza,
Se não surgirem, é mau sinal. Se não surgirem situações em que a nossa fé é testada, em que a nossa firmeza é posta à prova, é porque se calhar nós vamos com a corrente. E vamos na corrente, levado com tudo e não estamos minimamente firmados. Então é importante esta ideia que eu quero tirar da nossa firmeza, tal como os amigos de Daniel, não estar numa pessoa, não estar no Daniel, que certamente era uma referência para eles, mas eles não vacilaram. E aqui outro pensamento importante é que a resposta já estava dada desde o início. Não estava completamente fora de questão para estes amigos de Daniel ajoelharem-se perante o rei. Ele diz assim, versículo 16, não necessitamos de te responder sobre este negócio. A nossa decisão está tomada. Não é por causa da tua ameaça que nós vamos mudar. Não é por causa das circunstâncias da nossa sociedade ou da minha vida que eu vou mudar as minhas convicções. E nós temos assistido, infelizmente, a muitas pessoas a ir ao sabor das opiniões da nossa sociedade. Porque a sociedade mudou, nós também mudamos as nossas opiniões sobre determinados assuntos. Não pode ser. Eu tenho estado ultimamente a estudar, a dar na escola dominical nas Fontainhas, a falar sobre algo que já falei aqui em tempos, aquela expressão que este mundo não é para crentes. Este mundo, de facto, é adverso. É pouco simpático para o crente. Eu tenho estado a falar ultimamente sobre a forma como certas coisas que há 50 anos eram impensáveis no mundo, algumas delas até eram ilegais no mundo, hoje são aceitas na igreja. Coisas que há 50 anos eram impensáveis no mundo, hoje são aceitas na igreja. Falos, por exemplo, do viver junto. Viver junto há 50 anos, e temos aqui alguns irmãos nossos que eram jovens nessa altura, há 50 anos, nem pensar numa coisa dessas. Recasar? A homossexualidade, isso era ainda mais inimaginável. E tantas outras coisas. E as coisas têm mudado de tal forma, devido a também pessoas que não estão firmes no que a palavra de Deus diz, mesmo no meio dos crentes, e algumas destas coisas já entraram de forma desavergonhada no meio dos crentes. Pessoas que estão em comunhão na sua igreja local e que vivem juntos, e os anciãos assobiam para o lado. Porquê? Porque as suas convicções não dependem do que a palavra de Deus diz, mas dependem das mudanças culturais e dependem das mudanças das suas circunstâncias e das circunstâncias das suas famílias e das circunstâncias dos membros da sua igreja. Não pode ser isso. Alguém dizia que as respostas mais fáceis são aquelas que já estão previamente dadas. E o que é que esta pessoa quer dizer com isso? Se nós, num determinado assunto, já tivermos decidido, olha, o que a palavra... Decidido, não nós, mas à luz da palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz é isto. E seja quem for, nem que seja o meu filho, nem que seja o meu melhor amigo, a decisão é esta. O que a palavra de Deus diz é isto. E eu não vou mudar. Só porque o mundo mudou, só porque temos de nos ajustar aos novos tempos. Não pode ser. E os amigos de Daniel mostram-nos isso. Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Não vamos mudar. Lá porque a fornalha está a arder 7 vezes mais, não é por causa disso que nós vamos mudar. E porquê? Porque Deus é poderoso para nos livrar. Deus é poderoso para nos livrar. Mas ainda que não nos livre, ainda que nós tenhamos de sofrer as consequências,
E as consequências podem ser, no mundo em que nós vivemos, ainda não serão, mas poderão vir a ser, consequências terríveis, por causa de nós não abrirmos mão das nossas convicções. Podemos sofrer. E então estes amigos de Daniel diziam, não disseram isto, mas podes acender a fornalha 7 vezes, ou 70 vezes, ou 70 vezes 7, às vezes que quiseres, mas nós não vamos mudar. Fica sabendo. E a nossa resposta a este mundo que nos quer testar, que nos quer mover, que quer que nós quer quebrar a nossa firmeza, a nossa resposta tem de ser: fica sabendo que nós não adoraremos a estátua de ouro, não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Tem de ser esta a nossa resposta. Firmeza. Sobre a firmeza, eu acabei por alongar um bocadinho neste episódio de Daniel, mas faz-me lembrar também um episódio de um dos valentes de David. David teve muitos valentes, e a dada altura fala de um que houve uma batalha e todos os outros fugiram. Todos os outros tiveram medo, fugiram, e houve um que... Eu estou a tentar procurar a passagem, não tomei nota da passagem, eu queria falar dele. É rápido. Porque eu prefiro ler o que a palavra de Deus diz. Está aqui. Samá, filho de Agé, o Ararita. Então o que aconteceu? Segundo o livro de Samuel 23, 11. Quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. O povo fugiu. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu e feriu os filisteus. E o Senhor obrou um grande livramento. Ele basicamente ficou bem os pés e disse: eu não saio daqui, nem tenho de morrer. Vou defender este pedaço de terra. E o Senhor obrou um grande livramento. Como é que estamos nós de firmeza? Somos como este homem Samá, que perante os filisteus, uma grande multidão de filisteus, todos os outros fugiram. O mais fácil era fugir também, para salvar a sua vida. Não, ele fincou bem os pés na terra, ou seja, ficou firme e o Senhor obrou um grande livramento. Somos como o Samá, somos como os amigos de Daniel, somos como aquilo que o apóstolo Paulo desejava para os filipenses, pessoas firmes, firmadas no Senhor, firmados na fé, firmados na palavra de Deus, estar firmes no mesmo espírito. Pensamos, pois, cada um de nós, como é que estamos na nossa firmeza espiritual e não nos deixamos levar pela corrente deste mundo. Como há uma frase que eu gosto bastante: só os peixes vivos conseguem o quê? O que é que só os peixes vivos conseguem fazer? Que os peixes mortos não conseguem. Só os peixes vivos conseguem nadar contra a corrente. E nós devemos ser esses peixes vivos que conseguem nadar contra a corrente. Estamos firmes. E não nos deixamos ir pelo curso deste mundo. O curso deste mundo vai parar onde? É o rio que vai parar a uma eternidade sem Deus, no inferno. Por isso, estamos, pois, nós firmes, nós que somos do Senhor, estamos firmes da fé, firmes. Estai, pois, assim firmes no Senhor, amados. E que o Senhor nos guarde e que nos abençoe.